Olá, prezado estudante, prezado aluno, aluna. Aqui é o professor Daniel. Estou fazendo essa videoaula aqui para vocês, para que vocês possam, né, relembrar os conceitos que a gente viu sobre os movimentos. Na nossa primeira aula, então, né, de cinemática, nós aprendemos o que é cinemática. Nós vimos que a cinemática é o ramo da física que estuda o movimento dos corpos sem se preocupar com as causas que originam esses movimentos. E dentro da cinemática nós começamos então a estudar o movimento retilíneo. O movimento retilíneo ele pode ser uniforme ou ele pode ser um movimento variado. E nós então demos sequência, começamos a estudar o movimento retilíneo uniforme, que é aquele movimento onde o corpo percorre espaços iguais em intervalo de tempos também iguais. Conforme nós vimos que para entender problemas físicos e análise de um fenômeno, é preciso percebermos o que caracteriza cada movimento. E as características do movimento retilíneo uniforme, principal delas, nós vimos que a velocidade ela é constante, porém diferente de zero. E nesse movimento, a aceleração ela é igual a zero. Então, feito isso, então nós precisamos perceber então quais são então as equações do movimento ou a função do movimento. Eu disse para vocês que o movimento retilíneo uniforme ele tem apenas uma única equação, uma única função horária, onde nós vimos que o S representa a posição final é igual à posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo, onde a velocidade média ela é dada pela variação do deslocamento da posição pelo intervalo de tempo. Né? Lembrando que eu disse que se eu pegar esse S0 e trazer para cá, S menos S0 dá o próprio delta S, e o tempo então que está multiplicando aqui passa dividindo. E aí então nós temos a equação da velocidade média. Vale lembrar que no sistema internacional, tanto o S como o S0 são dados em metro, a velocidade é dada em metros por segundo e o intervalo de tempo ele é dado em segundos. Outra coisa importante que nós precisamos perceber como é que esse movimento é classificado. Como esse movimento é um movimento que não tem aceleração, tem apenas a velocidade que é constante, então nós precisamos analisar o sinal da velocidade. Se a velocidade ela for maior que zero, ou seja, positiva, o movimento é dito progressivo. Se a velocidade for menor que zero, ou seja, negativa, o movimento é dito retrógrado, ou existem alguns livros que escrevem, em vez de ser retrógrado, regressivo, que também não tem problema nenhum sobre essa análise. Então, olha só, vamos fazer aqui alguns exemplos simples para que nós possamos, então, começar a entender essas aplicações. Então, olha só, esse exemplo aqui que nós vimos, está aqui o enunciado. Todo problema de física, a primeira coisa que precisamos fazer é tirar os dados. Então, olha só, o que nós percebemos aqui? Ele demora 6 segundos. O que representa 6 segundos? Segundo é um dado do quê? Do intervalo de tempo. 12 metros. O que são 12 metros? O que é metro? Metro representa uma distância, deslocamento, uma posição, unidade de comprimento. Então, ou seja, a nossa variação do deslocamento, ou o nosso delta S é igual a 12 metros. Então, o problema fala que um macaco que pula de galho em galho, em um zoológico, demora 6 segundos para atravessar a sua jaula, que mede 12 metros. E a pergunta é, qual é a velocidade média? Exercício muito simples, didático, nós sabemos que velocidade média é igual a delta S sobre delta T. Então, nós já temos o delta S, que é 12, já temos o delta T, que é 6. Então, 12 dividido por 6, temos uma velocidade de 2 metros por segundo. Temos aqui o segundo exercício, numa corrida de 100 metros, agora nos deram delta S. Um competidor se desloca com uma velocidade média de 5 metros por segundo. Então, já temos a velocidade média. E ele pergunta qual é o tempo que ele demora então para completar esse percurso. Então, delta S, né, corresponde a 100. O nosso delta S corresponde a 100. E a velocidade média 5 metros por segundo. Então, nós temos aqui então a velocidade média igual a delta S sobre delta T. Eu já tenho a velocidade média que é 5, tenho um delta S que é 100. Basta inverter a posição entre o intervalo de tempo com 5. Então, fica 100 dividido por 5. Então, intervalo de tempo 20 segundos. Tudo bem? Qualquer dúvida, você reveja e refaça de novo. São um exercício muito tranquilo. O terceiro já é um pouquinho mais complexo. Eu já fui um pouquinho mais além sobre os conteúdos que a gente então viu. Então, olha só, um atirador aponta para o alvo e dispara um projétil que sai da arma com uma velocidade de 300 metros por segundo. O impacto do projétil no alvo é ouvido pelo atirador 3 segundos após o disparo. Sendo 340 metros a velocidade do som no ar, calcule a distância percorrida, né, ou a distância que, a partir do atirador, né, até ao alvo. Então, essa distância que o som
dessa bala foi e depois voltou novamente para que ele então pudesse ouvir. Então, olha só, o que nós sabemos? Que velocidade média é igual a ΔE sobre ΔT. Se eu determinar aqui, isolar o ΔT vai ser igual a ΔS sobre a velocidade média. Então, nós percebemos, ele fala, deu a velocidade do projétil e nos deu o intervalo de tempo que demora para que essa bala seja ouvida. Então, o que acontece? Quando você dispara, ela vai até o anteparo e depois o som ela volta, então se propaga e depois assim a gente consegue perceber o som. Então, na verdade, o que eu tenho? O tempo total gasto, então, que é somado pelo tempo que o projétil levou, mais o tempo de som, o tempo do som, então, desse objeto, é igual a 3,2. Como nós sabemos que ΔT, pela equação da velocidade média, ΔS sobre a velocidade média, então basta substituir aqui no tempo do projétil, pelo seu intervalo de tempo, ΔS, pela velocidade do projétil, mais o intervalo de tempo do som, que vai ser ΔS sobre a velocidade do som, tudo isso é igual a 3,2. Então, substituindo os valores das velocidades do projétil e da velocidade do som, ΔS sobre 300 mais ΔS sobre 340 é igual a 3,2. Né? Então, achando o mínimo múltiplo comum, ou seja, multiplicando o cruzado, 340 multiplica o ΔS e o 300 multiplica também outro ΔS e uma fração multiplicando então os dois denominadores. Então, feito isso aqui, você vai chegar no resultado que ΔS é igual a 510 metros. Tudo bem? E tem aqui o outro exercício que eu deixei para vocês poderem fazer, tá, como uma proposta. Qualquer dúvida, vocês perguntem para mim. Tudo bem? Então, boa continuação e bons estudos aí para vocês.